Boa tarde, eu queria agradecer a todos que estão assistindo nesse seminário. Eu escolhi o tema efetores de nematóides parasitas de plantas, modulando sintomas de seus hospedeiros, não só pelo fato de eu gostar de estudar fitonematóides, mas também por entender que existe uma necessidade de se compreender como que se dá essa interação com o nematóide, uma vez que esses organismos são responsáveis por perdas estimadas em torno de 80 bilhões de dólares ao ano. Essas perdas são reflexo da capacidade dos nematóides conseguirem parasitar uma vasta gama de hospedeiros, ou seja, a maioria das plantas cultivadas, por estarem distribuídos em quase todas as regiões do planeta e por terem populações altamente agressivas. Os nematóides parasitas de plantas, eles são divididos em grupos de acordo com o tipo de relacionamento que eles estabelecem ali com o hospedeiro. Por exemplo, aqui na letra A, os nematóides ectoparasitas, que são aqueles que apenas o estilete é inserido dentro do tecido vegetal para a sucção dos nutrientes. Nesse grupo, nós temos nematóides importantes como Chifnema e Longidoros, que são vetores de vírus. O segundo grupo são os nematóides endoparasitas, que são novamente divididos em dois grupos. Coloquei em B os nematóides endoparasitas migradores, que após penetrar no tecido vegetal, moverem-se pelos tecidos e se alimentarem das células aqui presentes, eles causam o rompimento da parede celular, levando a célula à morte, ou seja, causando necrose. Nesse grupo, nós temos nematóides importantíssimos, como pratilencos, radófilos, buçafilengos xilófilos. E, por fim, o último grupo são os nematóides endoparasitas sedentários, representados aqui em C pelos nematóides formadores de galha, do gênero Meloidogene, e em D, os nematóides formadores de cistos, representados pelo Globodera e Heterodera. Esse último grupo de nematóides endoparasitas sedentários são os mais importantes para a agricultura, uma vez que eles estão associados aí com os maiores índices de perdas para a agricultura. Isso faz com que eles sejam os mais estudados em todas as vertentes da fitonematologia e por isso também nesse seminário será o grupo que eu darei maior foco. Os nematóides endoparasitas sedentários, eles estabelecem uma íntima relação com o hospedeiro durante o processo infeccioso, formando uma estrutura especializada para a retirada de nutrientes. Por exemplo, aqui nós temos nematóides formadores de galha do gênero Meloidogene, que geram as células gigante, que são essas estruturas multinucleadas, poliploides, com inúmeros vacúolos pequenos e citoplasma denso. Em volta dessa célula gigante, tem inúmeras células que estão em alta atividade mitótica, o que faz gerar a galha. E aqui, os nematóides formadores de cistos, que geram o sincício. Essa estrutura se desenvolve devido à dissolução da parede celular e à junção dos protoplastos, que dá também esse caráter de célula multinucleada. E assim como as células gigantes, essas estruturas são poliploides, com inúmeros vacúolos pequenos e citoplasma denso. Mas como que os nematóides manipulam as plantas para desenvolver o local de alimentação? Eu trouxe essa imagem aqui à esquerda não para poder falar de tudo o que está acontecendo nessa célula vegetal infectada pelo nematóide, mas para mostrar que os nematóides secretam uma variedade de substâncias tanto no apoplasto quanto no citosol, que tem a capacidade de ocasionar modificações morfológicas e fisiológicas contínuas no hospedeiro. Essas secreções elas são produzidas nas duas glândulas esofagianas subventrais ou na glândula esofagiana dorsal, que após a produção são direcionadas para o estilete e depositadas no tecido vegetal. Mas o que são essas secreções? De acordo com essa revisão de literatura, essas secreções são denominadas efetores. E na fitonematologia, nós podemos definir os efetores como um coletivo de proteínas ou moléculas que são secretadas pelos nematóides que têm a capacidade de afetar a resposta de defesa do hospedeiro, facilitar a penetração no tecido vegetal e auxiliar os nematóides no estabelecimento do local de alimentação. Eu trouxe aqui, nesse slide, um pouco do histórico sobre os estudos de efetores de fitonematóides para contar como que esses estudos evoluíram nos últimos anos. Então, inicialmente, lá em 1937, Linderford ele forneceu evidências de que os nematóides secretavam diferentemente no sítio de alimentação e que, possivelmente, essas secreções estavam associadas com o desenvolvimento do local de alimentação. Mais à frente, em 1967, Bird publicou um artigo onde era relatado a presença de grânulos nas glândulas esofagianas subventrais dos nematóides.
e que esses grânulos apareciam antes da indução da eclosão e permaneciam até 3 dias após a penetração do tecido vegetal. E mais uma vez foi hipotetizado que possivelmente esses grânulos estavam relacionados com a capacidade dos nematóides migrarem no tecido vegetal. Já em 1973, com estudos bioquímicos, foi relatada a presença de peroxidase em estilete de meloidógeno incógnita quando esses nematóides eram mantidos em uma suspensão contendo peróxido de hidrogênio. Já em 1986, já era consagrado que essas secreções, os efetores, eram os responsáveis pela formação do local de alimentação. Em 1989, houveram diversos estudos utilizando anticorpos monoclonais para estudos de efetores de nematóides. Em 1998, foi publicado o primeiro relato de uma celulase no reino Animalia. Já nos anos 2000, houveram diversos avanços para os estudos de efetores de nematóides, iniciando-se pela espectrometria de massa, que foi capaz de caracterizar 486 novas proteínas efetoras de nematóides. E, já na era genômica, e a busca por proteínas do nematóide que continham peptídeo sinal para secreção e a ausência de domínio transmembranar, com a hibridização in situ e a expressão diferencial do gene do nematóide ao longo das fases do parasitismo, contribuíram para a identificação de famílias de genes efetores relacionados com a degradação da parede celular, com a supressão de resposta do hospedeiro, no desequilíbrio da homeostase hormonal, no desenvolvimento e na manutenção do local de alimentação. No entanto, os nematóides secretam um coquetel de efetores, uma variedade de proteínas efetoras, porém pouca quantidade de cada uma. E conseguir localizar esses efetores em tecido total é um limitante. Além do mais, estudar células que não compõem o sítio de alimentação dos nematóides torna difícil entender como que aquele efetor manipula o hospedeiro. Então, algumas técnicas foram essenciais para poder escapar dessas limitações, como, por exemplo, a microdessecação por captura laser. Essa técnica surgiu em 1976 e ela tinha como objetivo obter células únicas. E em 2004 foi evidenciado sua eficiência na fitonematologia ao conseguir selecionar células gigantes em raízes de tomateiro infectado por meloidógeno incógnito. Uma outra técnica foi a microaspiração do conteúdo celular das glândulas esofagianas. Essa técnica ela contribuiu muito para entender a expressão diferencial de genes ao longo de todo o parasitismo do nematóide e também forneceu diversas informações para bancos de dados. E, por fim, o isolamento das glândulas esofagianas. Essa técnica ela surgiu em 2013 e nela foi relatada a capacidade de extrair as glândulas subventrais e dorsais dos nematóides. Esse estudo foi feito para diversos gêneros de fitonematóides, tanto de hábito migratório como de hábito sedentário, e foi eficiente para todos. Mas o mais interessante foi a capacidade de extrair separadamente a glândula dorsal das glândulas subventrais. Por que é tão importante? Aqui, de amarelo, nós temos as glândulas subventrais, já do nematóide, e de azul, a glândula dorsal. Já é sabido que as glândulas subventrais são mais ativas nas fases iniciais do parasitismo do nematóide. Nelas já foram identificadas a expressão de genes relacionados à degradação da parede celular e à supressão de resposta imune do hospedeiro. E após os nematóides penetrarem, migrarem e escolherem o local de alimentação, essas glândulas são atrofiadas, enquanto que a glândula dorsal aumenta de tamanho, mostrando aí sua alta atividade no desenvolvimento e na manutenção do local de alimentação. Ou seja, conseguir avaliar a expressão de genes dessas glândulas separadamente auxilia a entender em que fase do parasitismo aquele gene está atuando e também a elaborar possíveis técnicas para determinar qual que é a função desse efetor no parasitismo do nematóide. Então, quando nós vamos na literatura buscar artigos de identificação e caracterização funcional de efetores, a gente observa que existe um padrão de metodologias seguidas. Então, eu trouxe um artigo para poder exemplificar a grande maioria dos artigos na literatura aí sobre efetores de fitonematóides. Esse artigo ele foi publicado em 2017 na PLOS Pathogeny e ele é intitulado como um novo efetor de meloidógeno graminícola, MG-GPP, é secretado dentro da célula hospedeira e sofre uma glicosilação com um conjunto de proteólise para superar as respostas de defesa da planta e promover o parasitismo. Então, inicialmente, em buscas em bancos de dados,
foi observado um fragmento genômico em que a proteína correspondente continha um peptídeo seral para a secreção e havia ausência do domínio transmembranar. Então, para avaliar a competência desse transcrito, foi utilizado a hibridização in situ, utilizando uma sonda marcada com digoxigenina que tinha um alvo, uma região do gene MG-GPP. E como a gente observa aqui, houve uma forte expressão desses genes nas glândulas esofagianas subventrais dos hematoides. O que é interessante, uma vez que é esferados, que a expressão dos efetores, a produção dos efetores ocorre nessas glândulas aqui. A segunda etapa foi detectar a expressão diferencial do gene ao longo de todas as fases do parasitismo do nematóide. Então foram avaliados o PCR em tempo real, ovos, juvenis de segundo estágio, juvenis antes da penetração, juvenis de segundo estágio após a penetração, juvenis de terceiro e quarto estágio e fêmeas adultas. E como a gente observa nesse gráfico, houve maior atividade desse gene, maior expressão desse gene, 3 dias após a infecção em juvenis de segundo estágio. Ou seja, esse possível gene efetor é mais importante para as fases iniciais do parasitismo do nematóide. Então, para determinar a importância desse gene para o parasitismo, foram utilizadas 2 técnicas. A primeira, que é o uso de linhagem transgênica que expressa a proteína análise, expressa o gene em análise. Né? Aqui foram utilizados 5 linhagens de arroz que expressam o gene MG-GPP do nematóide. Essa expressão foi confirmada por PCR em tempo real e os valores obtidos foram correlacionados com capacidade de infecção dos hematóides. E como a gente observa, plantas que expressam o gene MG-GPP são mais suscetíveis ao parasitismo dos nematóides, quando comparado com as plantas que não expressam. A segunda técnica foi o silenciamento gênico mediado por RNA de interferência. Aqui foram utilizadas 4 linhagens de arroz que têm a capacidade de silenciar o gene MG-GPP do nematóide. Essa expressão do RNA de interferência foi confirmada por PCR em tempo real e os valores obtidos foram correlacionados novamente com a capacidade de infecção dos hematóides. E como a gente vê, plantas que têm a capacidade de silenciar MG-GPP são mais resistentes ao parasitismo de meloidose graminícola do que aquelas que não expressam o RNA de interferência. Ou seja, esses 2 dados mostram que, de fato, esse gene é importante para o parasitismo do hematóide. Então, a fim de determinar a função desse efetor no parasitismo, foi feita a localização subcelular, onde que a proteína foi marcada com a proteína MG-GPP foi marcada com GFP e foram inseridos em protoplastos de arroz e após 8 horas foi observado que essa proteína estava localizada no retículo endoplasmático e 48 horas após estavam presentes no núcleo da planta. Posteriormente nesse trabalho, eles relatam que essa proteína ela entra no citoplasma da célula vegetal, ela sofre uma proteólise, migra para o retículo endoplasmático, onde sofre uma glicosilação e então é direcionada para o núcleo. Essa modificação pós-tradução ela é importante para que essa proteína torne-se funcional durante o parasitismo. E essa modificação pós-tradução já foi relatada aí para outros efetores dos nematóides, que também estão envolvidos, em sua grande maioria, com a supressão de resposta do hospedeiro. Foi o que incentivou esse grupo a seguir nessa linha. Então foram selecionados 3 genes capazes de desencadear a morte celular em folhas de nicotina betamiana. E como controle positivo, foi selecionada uma proteína efetora de Globodera rostoquiense, nematóide, a CEP12, que é capaz de inibir a morte desencadeada pelo gene GPA2. Então, folhas de nicotina betamiana foram infiltradas com vetor vazio, com a proteína de Globodera rostoquiense e com a proteína que estava sendo analisada. E como a gente observa aqui, tanto na tabela quanto nessa imagem, aonde foi inserida a proteína de Globodera rostoquiense, como esperado, houve inibição da morte celular. E o mesmo foi observado para a proteína em estudo. Como a gente vê aqui, houve uma inibição da morte celular. Ou, de fato, então, MG-GPP é um vetor que está relacionado aí com a supressão de imunidade do hospedeiro. Nesse artigo, eles relatam que eles conseguiram identificar um efetor, demonstraram sua importância para o parasitismo e conseguiram identificar a sua função no processo infeccioso. Mas essa não é a realidade para todos os artigos publicados sobre efetores de nematóides. Às vezes se identifica o efetor, sabe-se da sua importância para o parasitismo, porém não se sabe quais modificações que eles estão causando no hospedeiro.
E, às vezes, se sabe as modificações causadas nos hospedeiros, porém, não se sabe quem é o agente causador da modificação, ou seja, não sabe quem é o efetor que está causando aquela alteração. Então, em relação a tudo isso que eu falei, o que já sabemos sobre os efetores de nematóides parasitas de plantas? Para facilitar a discussão daqui para frente no seminário, eu separei os efetores em dois grupos, sendo o primeiro grupo, que são os efetores que são produzidos nas glândulas esofagianas subventrais, são expressos na fase de penetração e migração dos nematóides, estão envolvidos na degradação da parede e na proteção, e são geralmente depositados no apoplasto. O segundo grupo são os efetores que são produzidos na glândula dorsal do nematóide, são expressos na fase sedentária, estão envolvidos no desenvolvimento e na manutenção do local de alimentação e são depositados tanto no apoplasto como no citosol. Só para facilitar associar esses grupos com as fases de parasitismo do nematóide, eu trouxe aqui o ciclo de vida de meloidógeno, nematóide de galhas, e nematóide de cistos. Então, de início, ainda nos ovos, os nematóides passam pelo primeiro equidise, tornando-se J2. Eles eclodem, penetram pela coifa, migram pelo cilindro vascular, onde irão escolher as células que irão diferenciar para a alimentação. Aqui eu estou falando dos grupos 1, onde são os efetores envolvidos na penetração, na migração e na supressão de resposta do hospedeiro. E após os nematóides escolherem as células que irão diferenciar, eles passam por uma nova equidise de J2 para J3, de J3 para J4 e tornam-se adultos. E finalizam o resto do seu ciclo de vida se alimentando das células diferenciadas devido à atividade dos efetores do grupo 2. Fêmeas de meloidógeno reproduzem partogeneticamente, ovipositam no solo, enquanto que nematóides de cisto realizam anfimexia e as fêmeas tornam estrutura de resistência. Então, os nematóides no solo recebem os estímulos devido aos exudatos articulares das raízes e iniciam, então, a penetração e a migração no tecido vegetal. Como os nematóides, eles utilizam o estilete como uma força física para separar lâminas médias das células. No entanto, eles também secretam um coquetel de proteínas efetoras capazes de afrouxar a parede celular para eles conseguirem se movimentar. Como primeira barreira física, a parede celular é composta por hemicelulose, celulose e lignina, uma pequena porcentagem de proteínas. Então, os nematóides secretam diversas proteínas capazes de degradar esses componentes da parede celular para que eles consigam se movimentar e tenham sucesso no parasitismo. Eu trouxe aqui um exemplo de alguns trabalhos que já relataram a presença de proteínas efetoras que têm um alvo a parede celular da planta. Essas proteínas de degradação de parede já foram relatadas para diversos gêneros de nematóides, tanto de hábito sedentário como de hábito migratório. Mas os nematóides, ao causarem essas modificações na parede celular, eles causam estresse no hospedeiro, o qual vai responder a essa atividade do nematóide. Então, todos os nematóides endoparasitas irão sofrer com a resposta de defesa do hospedeiro. E eles precisam superar essas respostas para que eles sobrevivam. Ainda tem que levar em consideração que os nematóides sedentários formam aquela estrutura de alimentação e eles precisam manter essa estrutura livre de compostos xenofobióticos dos hospedeiros. Por exemplo, um exemplo de uma via de defesa da planta é a via do ácido chiquímico. Nas rotas subsequentes, como aqui nas vias dos fenilpropanoides, são produzidos diversos compostos fenólicos com atividade antinematóides. Também já foram relatados diversos compostos aqui na rota dos flavonoides e dos terpenoides, com metabólitos aí atuando contra os nematóides. Um exemplo de um efetor atuando nessa via de resposta da planta é o corismato mutase. Esse efetor já foi identificado também para vários gêneros de nematóides, tanto de hábito sedentário como de hábito migratório. Mas aqui na via de defesa da planta, a corismato mutase da planta, ela converte o ácido corismático em prefanato, dando origem àquelas rotas que eu comentei anteriormente, como fenilpropanoides, tirosina. No entanto, a corismato mutase do nematóide causa um desequilíbrio nessa conversão do ácido corismático para prefanato, regulando negativamente as vias de resposta do hospedeiro, como já confirmado pelo baixo status de ácido salicílico em células infectadas pelos nematóides. Um exemplo mais recente de proteção dos nematóides, esse artigo publicado agora em fevereiro de 2020,
onde que ele relata a expansão de família de genes do nematóide do pinheiro para desintoxicar-se das respostas químicas da planta. O Bucephalenchus xylophus, que é conhecido como nematóide do pinheiro, é uma praga 1 no Brasil, e ele é inserido no seu hospedeiro por um vetor. E logo em seguida, ele movimenta-se pelos ductos de resinas, onde eles são atacados pelos terpenoides produzidos pela planta. Nesse trabalho, eles relatam a capacidade dos nematóides oxidarem esses terpenoides e, ao compararem o genoma de Bucephalenchus xylophus com outros nematóides parasitas de plantas, com nematóides parasitas de animais e nematóides de vida livres, eles observam que houve uma expansão da família de genes efetores relacionados à oxidação dos terpenoides, tanto da fase 1 quanto da fase 2. Eles relatam que essa expansão de família de genes se deu pela duplicação de genes e pela transferência horizontal de genes de fungos que já habitam também o pinheiro. Esse artigo ele deixa bem claro que os nematóides estão em constante coevolução com o seu hospedeiro e com demais organismos que estão ali na interação, para que eles consigam superar as respostas de defesa da planta e terem sucesso no parasitismo. Então, os nematóides penetraram, migraram, conseguiram escolher o local de conseguiram superar as respostas de defesa da planta e irão iniciar a modificação das células que irão se tornar as estruturas especializadas para a retirada de nutrientes. Então, a partir de agora, eu vou estar falando dos grupos dos efetores produzidos na fase sedentária do nematóide e estão envolvidos no desenvolvimento e na manutenção do local de alimentação. Ao iniciar essa modificação da célula que se tornará a célula de alimentação, observa-se que existe uma desregulação das vias de sinalização, como, por exemplo, a auxina e a citocinina, que são os hormônios importantes aí para a diferenciação e divisão celular, são fortemente afetados pela atividade dos nematóides. A citocinina chega a ser considerado o hormônio-chave para o desenvolvimento do local de alimentação. As citocininas elas são produzidas nas brotações e elas se movimentam basicamente por meio de proteínas transmembranárias. Eu estou mostrando aqui nesse slide, como, por exemplo, a proteína importadora do influxo de auxina, ou seja, do transporte da auxina para dentro da célula, que eu vou chamar de LAX e AUX. E as proteínas portadoras do influxo de auxina, que eu chamarei de PIN, que são responsáveis aí por a saída da auxina dessa célula para próximas células. Sabe-se que os nematóides eles causam um desbalanceamento nessas proteínas de transporte para formar o local de alimentação. Então, como que os nematóides manipulam esse transporte e a sinalização das auxinas? Tanto para o nematóide de galhas, quanto para o nematóide de cistos, ocorre uma superativação das proteínas de influxo de auxina, ou seja, aumenta a quantidade de auxina nessa célula que está se diferenciando. Enquanto que para as proteínas de saída da auxina, elas são reguladas diferentemente de acordo com o gênero de nematóide que está se estudando. Mas para os nematóides de cistos, sabe-se que, por exemplo, a PIN1 ela é regulada negativamente, ou seja, bloqueando a saída de auxina dessa célula. Enquanto que a PIN3, que está presente aqui nas membranas basais, ela é realocada para as membranas laterais e tem sua atividade aumentada, bombardeando as células vizinhas com auxina, para posteriormente elas serem adicionadas ao sincício. Em estudos com Arabidopsis e com Enterodera chati, foi identificada a existência do efetor HS19C07, interagindo fisicamente com a proteína de influxo de auxina LAX3, aumentando sua atividade, ou seja, aumentando a entrada de auxina nessa célula de diferenciação. E o efetor HS10A07, após entrar no citoplasma, interage com uma quinase, passa por aqueles processos de modificação pós-tradução que eu comentei anteriormente, é direcionada para o núcleo, onde regula positivamente o fator de transcricional do ácido indol acético, aumentando assim a sinalização de auxina. Esse acúmulo de auxina que os nematóides, tanto de galhas como os nematóides formadores de cistos, fazem aqui nessa célula de diferenciação, acaba ocasionando uma superativação das proteínas modificadoras de parede da planta. Isso faz com que as células gigantes consigam expandir sem que as células se rompam e que as células vizinhas, os cicícios, consigam ser integradas ao local de alimentação dos nematóides, tendo essa expansão longitudinal.
A citocinina, igual eu comentei anteriormente, também é um hormônio importantíssimo para a formação do local de alimentação e já foi relatado esse hormônio sendo produzido para todos os nematóides de hábito sedentário. A citocinina, nesse artigo, eles comentam que o nematóide libera a citocinina, no caso o nematóide formador de cisto, libera a citocinina para controlar a divisão celular e para orquestrar a formação do local de alimentação. Eles perceberam nesse trabalho que a nematóides aumenta a atividade de proteínas relacionadas à sinalização e à produção das citocininas. Eles perceberam que os genes relacionados à histidina quinase eram superexpressos no início da infecção dos nematóides e que plantas que eram mutantes para essa proteína continham cistos menores em menor infecção. O mesmo foi observado para a isopentilmiltransferase, que é uma proteína relacionada com a produção da citocinina pelas plantas. Em plantas que eram mutantes para essa proteína, havia também cistos menores e menor infecção dos nematóides. Então, nessa primeira etapa do trabalho, eles conseguiram identificar como que os nematóides modulavam a sinalização e a produção da citocinina. Mas e como que a citocinina dos nematóides interfere na formação do local de alimentação? Ao buscar em banco de dados, eles observaram a existência de um gene homólogo ao isopentimiltransferase das plantas, que está envolvido aí na produção das citocininas. E ao utilizar a hibridização in situ, eles observaram que esse gene estava sendo expresso nas glândulas dorsais dos nematóides. E ao silenciarem esse gene por meio de RNA de interferência, eles observaram que os sincícios eram menores nas plantas mutantes do que naquelas plantas selvagens. Ou seja, a citocinina dos nematóides também é importante para a formação do local de alimentação. Posteriormente, no trabalho, eles relatam que esse gene efetor da citocinina, ele por si só não consegue modular a formação do local de alimentação, mas ele atua como indutor para aumentar a expressão dos genes relacionados à histidina quinase e à isopentaniltransferase, para assim só formar os locais de alimentação. Um último exemplo que eu quero dar de modificações hormonais ocasionadas pelos nematóides é os hormônios peptídicos das plantas. Esses hormônios das plantas são potentes moduladores do crescimento e desenvolvimento vegetal. Por exemplo, o peptídeo CLE ele é crucial para a diferenciação meristemática das brotações e das raízes. Um outro exemplo é o peptídeo CEP, que está envolvido na sinalização pela demanda de nitrogênio, na nodulação e no desenvolvimento das raízes laterais. E o peptídeo IBA, que ele é importante regulador das proteínas modificadoras de parede e também importante para a emergência de raízes laterais. Foi identificado a capacidade dos nematóides de imitarem esses 3 peptídeos hormonais das plantas para conseguirem manipular para a formação do local de alimentação. Por exemplo, aqui nessa imagem está mostrando os nematóides que secretam essa proteína efetora CLE-like, que imita essa peptídeo CLE da planta. Ele secreta na célula vegetal e, devido à sua homologia com os peptídeos da planta, esses efetores entram pelas mesmas vias de secreção do CLE da planta e são direcionados para o apoplasto, onde eles atuam sequestrando o destino celular dessa célula para que ela se torne um local de alimentação. O modo como esses efetores fazem essas modificações ainda não se sabe, mas com o uso de RNA de interferência para os três tipos de efetores que imitam esses peptídeos da planta, mostrou que eles são essenciais para também a formação do local de alimentação. O efetor peptídico do tipo CLE já foi identificado tanto no nematóide de galhos, no nematóide reniformes, no nematóide de cistos. O peptídeo CEP foi identificado no nematóide de galhos e reniformes e até o momento o efetor peptídico IDA foi identificado apenas em nematóides de galhos. No início da apresentação, eu comentei que as células especializadas para a retirada de nutrientes, elas são poliploides e multinucleadas. Eu gostaria de comentar como que isso acontece. Esse é o ciclo celular mais comum nas células, onde elas passam pela fase G1, que tem aumento do tamanho da célula e duplicação de organelas, na fase S, que tem a duplicação do material genético, na fase G2, que tem expansão da célula e a duplicação de algumas organelas, passam pela mitose
e pela citocinese, gerando uma célula nova. Esse ciclo ele é governado pela interação proteína com proteína. Por exemplo, as ciclinas elas interagem com as quinases dependentes de ciclinas, indicando que a etapa anterior no ciclo celular foi realizada com sucesso e que a célula pode seguir no ciclo. Esse processo é chamado de checkpoint e ele acontece 3 vezes na célula, da fase G1 para a fase S, da fase S para a fase G2 e antes da entrada da mitose. Então, sabe-se que os nematóides eles interferem nesse ciclo celular por meio de alterações na concentrações de ciclinas na célula. Mas como e por que os nematóides manipulam mudanças nesse ciclo celular? Ainda não se conhece os efetores que estão atuando, causando essas modificações do ciclo celular. Mas sabe-se que quando os nematóides iniciam a modificação da célula de alimentação, ocorre uma superatividade da proteína da planta, interruptor do ciclo celular, que tem aí como função regular a quantidade de ciclinas do tipo B na célula. Ou seja, alta quantidade dessa proteína, baixa quantidade de ciclinas do tipo B, não ocorrendo a interação de ciclinas do tipo B com as quinases dependentes de ciclinas, impedindo que a célula entre em mitose. Isso faz com que a célula fique em constantes ciclos de G1-SG2, G1-SG2, ou seja, aumentando o material genético nessa célula, dando a ela um caráter de poliploidia. Esse ciclo ele é chamado de endorreduplicação. Também foi identificado uma família de proteínas relacionadas à quinase, que tem como função auxiliar as células a entrarem na mitose e terminarem a citocinese. No entanto, a atividade dos nematóides foi detectada uma superativação da proteína relacionada à quinase 6, que ela impede que a célula realize a citocinese. Ou seja, a célula fica passando por sucessivos ciclos de G1S mitose, ou seja, mas ela não se separa. Isso dá à célula um caráter multinucleado. Isso é chamado de mitose acocinética. Foi detectado que nematóides de galhos realizam mitose acocinética e fazem endorreduplicação, ou seja, as células gigantes de meloidógeno são multinucleadas e poliploides. E para nematóides de cistos, foi identificada apenas a endorreduplicação, ou seja, as células são poliploides. Mas eu comentei que as células de alimentação dos nematóides de cistos também são multinucleadas. Mas isso acontece devido à dissolução da parede celular e à junção dos protoplastos, e não pela alteração no ciclo celular ocasionado pelos nematóides. Eu falei o como, agora eu vou falar o porquê, né? Em células que têm muitos núcleos com uma alta quantidade de material genético, estão metabolicamente muito mais ativas e assim têm muito mais nutrientes para a alimentação dos nematóides. E para os nematóides é bem mais fácil eles controlarem uma interação com poucas células metabolicamente ativas do que eles terem que todo momento infectar uma célula nova. Eu comentei ao longo de todo o seminário as etapas do processo infeccioso do nematóide e citei alguns efetores que estavam atuando nessas etapas. Mas a gente tem que levar em consideração que essas etapas não estão acontecendo isoladamente, mas todas ao mesmo tempo interagindo entre si. Esse artigo é um bom exemplo disso, onde ele fala de microRNAs como novos atores da modulação, novos atores da interação planta-nematóides. Nesse artigo, eles relatam que os nematóides têm a capacidade de alterar a expressão de microRNAs da planta para que eles consigam favorecer o seu parasitismo. Os microRNAs são pequenos RNAs não codificantes que têm como função a regulação pós-transcricional de genes, que tem como função o silenciamento pós-transcricional de alguns genes aí, que codificam proteínas. Nesse artigo de revisão, eles trazem que os microRNAs das plantas que são alterados devido à ação dos nematóides, como mostrando aqui, pelos dias após a infecção. Mas eu não queria dar foco nessa tabela, mas sim na próxima, que eu fiz resumidamente, que está mais resumida, onde ela mostra onde que esses microRNAs da planta atuam, quais vias eles estão atuando. Como, por exemplo, aqui, nas vias dos fenilpropanoides, fatores de regulação do crescimento, fator responsivo à auxina, nas vias de ácido jasmônico. Todas essas etapas eu comentei anteriormente.
Ou seja, os nematóides utilizam apenas um efetor para causar uma modificação específica, mas são um conjunto de efetores atuando ao mesmo tempo para fazer alterações diferentes ou a mesma alteração da célula, o que torna tão difícil entender como que os efetores manipulam o hospedeiro. Isso faz com que tenha aí diversos artigos, na verdade, que conseguem detectar o efetor, mas não conseguem determinar qual que é a sua função no parasitismo do nematóide. A última pergunta que eu queria responder nesse seminário, se a identificação de efetores pode contribuir para uma ciência aplicada. E eu gostaria de responder essa pergunta utilizando um efetor de nematóides. Esse artigo de 2003 foi relatado diversos efetores de nematóides sendo produzidos nas glândulas esofagianas subventrais. Dentre estes, foi relatada a existência do efetor 16D10. Nos trabalhos subsequentes, é relatado que esse efetor é conservado apenas por gênero meloidógeno, ou seja, apenas em meloidógeno que tem, e apesar de se não saber até hoje qual que é a sua função no parasitismo, já se foi feito aqueles estudos que mostram sua importância para a infecção. Um exemplo prático foi esse artigo de 2014, em que eles utilizaram uma planta de batata que continha um RNA de interferência contra a proteína, contra o gene efetor 16D10 de meloidógeno instituide. E ao utilizarem essa planta que tinha RNA de interferência, eles observaram que havia uma redução de 70% dos nematóides. Mas aqueles nematóides que conseguiram penetrar e reproduzir, os ovos foram recolhidos e foi feita uma nova PCR e foi percebido que quanto os ovos e quanto nos juvenis de segundo estágio, havia ainda uma redução de 50% da expressão do gene 16D10 devido eles terem sido, esses nematóides serem mantidos numa planta que continha esse RNA de interferência. Ou seja, os nematóides, as linhagens seguintes, os nematóides propagaram esse RNA de interferência. Um outro exemplo foi esse artigo que foi publicado em 2019, onde eles desenvolveram um primer específico para identificar apenas o meloidógeno em ápula. E foi criado também uma curva para tentar determinar a densidade populacional dos nematóides. O que eles fizeram? Em solo, colocaram diferentes concentrações de nematóides e com PCR em tempo real, quantificaram a expressão do gene 16D10 e criaram uma curva correlacionando a quantidade de expressão desse gene com a quantidade de nematóides que tinha naquele solo. Ao obterem amostras de campo que estavam infectadas naturalmente, foi feita a contagem dos nematóides manualmente e também foi feita a extração do RNA e foi feita a expressão de 16D10. E eles observaram que houve uma correlação positiva da quantidade de nematóides que tinha em campo com aquelas obtidas pelos ensaios in vitro utilizando o PCR em tempo real. Ou seja, nesse artigo eles conseguiram detectar a presença do nematóide, identificá-lo a nível de espécie e determinar qual é a sua densidade populacional. Eu gostaria de concluir esse seminário falando que as ferramentas moleculares de identificação e caracterização funcional de efetores de nematóides têm contribuído para entender como que ocorre essa interação entre plantas e fitonematóides. E esses estudos têm mostrado que esses efetores eles são expressos diferencialmente ao longo das etapas de parasitismo dos nematóides e que os efetores podem atuar sozinhos ou em combinação para causar as modificações no hospedeiro e terem sucesso no parasitismo. E, por fim, que a identificação desses efetores que modificam a célula hospedeira pode, no futuro, contribuir para que a gente tenha metodologias de manejo mais sustentáveis contra esses organismos. Eu queria agradecer mais uma vez a todos que ficaram até aqui assistindo o meu seminário e queria deixar esse espaço aberto agora para tirar dúvidas. Obrigado.